Graça e paz, igreja! Vamos para mais uma aula sobre o Evangelho de João. E eu queria hoje ler com vocês o capítulo 6, dos versículos de 1 a 15. Hoje o tema é sobre a multiplicação de pães e peixes. E a palavra do Senhor diz o seguinte: Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Eu quero orar com você e quero meditar a respeito desse milagre tão extraordinário do nosso Jesus. Feche seus olhos, ore comigo aí, onde você estiver assistindo esse vídeo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é o Deus criador dos céus e da terra. Nós nos rendemos e nos curvamos a Ti. Eu oro, meu Deus, nessa noite, nesse dia, para que Teu Espírito Santo fale com cada vida que está acompanhando, Deus, essa aula, esse estudo, para que ele possa ser impactado pela Tua presença, para que ele possa, Pai, ser transformado pela Tua presença. Eu oro nesse dia, Deus, pedindo que o Teu Espírito Santo nos conduza, Pai, para que essa palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, essa palavra, meu Deus, que é uma água que nos limpa, que nos lava, ela possa nos transformar e nos fazer, meu Pai, verdadeiros cristãos, verdadeiros adoradores. E nesse dia, Deus, eu oro declarando isso sobre cada vida que está acompanhando esse tema, esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria começar dizendo sobre um grande dilema que muitos cristãos enfrentam, que é o dilema da nossa falta de fé. Muitas vezes a gente tem uma falta de fé para perceber o movimento sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. E às vezes a gente se conforma com um ambiente que parece um sistema natural fechado e que, de vez em quando, talvez Deus se manifeste sobrenaturalmente sobre a nossa terra. Só que, na verdade, a gente tem que entender que se o nosso Deus é aquele Deus, como diz em Hebreus, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, se o nosso Deus é esse Deus criador dos céus e da terra, todo-poderoso, nós temos que entender que nós estamos imersos numa dinâmica sobrenatural do reino de Deus. O natural está imerso no sobrenatural. Nós existimos, vivemos e nos movemos porque a graça sobrenatural do nosso Deus nos sustenta todos os dias. E nós precisamos entender isso porque nesse Evangelho de João, em alguns momentos a gente percebe que Jesus está tentando despertar os homens para que eles possam entender as realidades do reino dos céus, para que eles possam entender que as soluções humanas elas são vazias, mas a solução de Deus é perfeita. Eu vou citar alguns exemplos aqui. No capítulo 3 de João, Nicodemos está tendo uma conversa com Jesus e Nicodemos ele começa a fazer algumas perguntas e Jesus pergunta, e a pergunta surge a respeito do novo nascimento.
e Jesus Cristo aponta para um novo nascimento que vem da água e do Espírito, mas Nicodemos está pensando nas questões humanas e está olhando para a questão apenas de voltar a um ventre materno e nascer de novo, o que não faria nenhum sentido, porque Jesus estava apontando para coisas eternas, para coisas espirituais. E quando, no capítulo 4, Jesus conversa com a mulher samaritana, Jesus Cristo está falando de si mesmo, da fonte das águas vivas, mas a mulher samaritana estava pensando em balde e poço. Então eu queria que você entendesse que nós estamos imersos no sobrenatural de Deus. Tem um filósofo e teólogo americano que disse uma frase muito precisa a respeito disso. Ele diz o seguinte: o Espírito está sempre agindo na criação, animando e reanimando os corpos, tomando controle das pregas vocais, ocupando aspectos da criação para manifestar a glória de Deus. Nós precisamos abrir os nossos olhos para entender que o sobrenatural de Deus está acontecendo a todo tempo. Uma história que ilustra muito bem isso está no capítulo 6 do segundo livro dos Reis, que diz assim, que Eliseu ele é avisado pelo seu servo que a cidade havia sido cercada por um exército inimigo. E aquele servo entrou num desespero, porque ele estava com medo da morte, estava com medo dos ataques do inimigo. E Eliseu, com a sua fé, com o seu entendimento das coisas do alto, ele faz uma oração pedindo para que Deus abra os olhos daquele servo. E a palavra do Senhor diz nesse capítulo 6 que quando Deus abre os olhos daquele servo, ele começa a ver a realidade espiritual. E a realidade espiritual é que haviam carros, cavalos de fogo cercando o profeta. E aquele homem entendeu que o sobrenatural estava mais perto dele do que ele imaginava. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso, sobre o entendimento das realidades do reino, sobre o entendimento de que o sobrenatural está agindo a todo instante sobre as nossas vidas. E esse texto do capítulo 6 de João, ele fala sobre o milagre de uma multiplicação de pães e peixes, que é um milagre que foi relatado por 4 evangelhos. É um milagre que talvez seja o mais significativo quanto ao número de pessoas que foram alcançadas. Uma multidão foi tocada por esse milagre. Mas o que a gente não pode perder de vista é o propósito e o objetivo do Evangelho de João. E João, lá no capítulo 20, versículo 30, ele esclarece qual é o objetivo de tudo isso, qual é o objetivo de relatar esses milagres, qual é o objetivo de relatar toda essa trajetória de Jesus Cristo na terra. E a palavra do Senhor diz para nós o seguinte: o objetivo é para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Então eu quero que você entenda que o milagre, o sobrenatural, é para que você entenda que Jesus Cristo não é um profeta, que Jesus Cristo não foi simplesmente um homem extraordinário que trouxe uma filosofia de vida para os homens viverem melhor aqui nessa terra. Não. Jesus Cristo é o próprio Deus, Jesus Cristo é o Verbo vivo, Jesus Cristo é o pão da vida, Jesus Cristo é a fonte das águas vivas, Jesus Cristo é o Logos de Deus, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E esse é o objetivo de nós entendermos o sobrenatural de Deus. Eu queria começar falando sobre essa história. Jesus, ele se desloca com seus discípulos atravessando o Mar da Galileia, e como esse milagre é relatado nos 4 evangelhos, a gente consegue entender um pouco mais por que Jesus faz isso. E havia um interesse de Jesus de descanso com seus discípulos, de se retirar com seus discípulos. Então, eles atravessam o Mar da Galileia e vão para um lugar deserto, para um lugar onde eles iriam descansar. Só que a multidão percebe esse movimento de Jesus com seus discípulos e a multidão segue a Jesus Cristo, seus discípulos. Então a multidão chega até eles e em outro evangelho nos é relatado que Jesus começou a ensinar aquele povo. Então Jesus começa a ensinar aquele povo e como havia uma multidão num lugar deserto, a grande preocupação que surgiu foi
que a gente vai fazer agora para alimentar esse povo? Então, no versículo 4, a gente começa a entender que aquele período em que aconteceu esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes era um período próximo à festa da Páscoa. E aqui eu quero destacar duas coisas. A primeira é que a Páscoa despertava no povo judeu, despertava no povo de Israel um sentimento nacional, um sentimento de orgulho nacional. Eu não sei se você já percebeu, por exemplo, o feriado de 4 de julho para os americanos, que fala sobre a independência daquele povo, gera um sentimento nacional. Aqui no Brasil a gente pode usar talvez o exemplo da Copa do Mundo. Num tempo de Copa do Mundo, você vê todo mundo andando com a camisa do Brasil, aquilo gera um orgulho nacional, gera um sentimento de nação, de povo. Então eles estavam naquele momento em que se sentia esse sentimento, para além das questões religiosas que nós sabemos que a festa da Páscoa aponta. E a outra coisa que acontece é que Jesus Cristo, ele passa por 3 Páscoas, conforme o relato de João. Na primeira Páscoa que Jesus passou em Jerusalém, ele estava confrontando aqueles que estavam fazendo um comércio no templo. E essa cena, Jesus Cristo começa a expulsar os cambistas do templo e a gente percebe que Jesus Cristo estava falando dele mesmo. Ele estava apontando para si como o tabernáculo de Deus, aquele que tabernaculou entre nós. Ele estava falando da morte, porque aquele templo havia de cair, de perecer, e ele reergueria em 3 dias, falando sobre a sua ressurreição. Na terceira e última Páscoa, Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi o Cordeiro que se entregou e morreu por nós. Agora, nesse segundo momento, onde está tratando sobre o período da Páscoa, Jesus Cristo está falando sobre o pão. Ele é o pão da vida, ele multiplica os pães, ele está falando sobre a questão de que ele é o pão vivo que desceu do céu. E aqui nós vamos entender por que Jesus Cristo fez essa grande obra e o que ele estava querendo dizer para esse povo. Ele estava querendo falar sobre realidades eternas. Ele estava querendo falar sobre realidades que iam para além de soluções humanas. Mas, no versículo 5, Jesus vê todo aquele povo, vê toda aquela movimentação de gente, toda aquela multidão, e ele se dirige a Filipe, ao apóstolo, e pergunta assim para o apóstolo: e aí, Filipe, onde é que a gente vai comprar pão? E aí Jesus Cristo não fala isso porque ele estava em dúvida de onde se compraria pão, ou porque ele estava sem saber o que faria para resolver aquele problema. O próprio texto bíblico vai dizer que Jesus já sabia o que iria fazer. Mas aquela pergunta foi dirigida a Filipe para testar Filipe. Para dizer assim: Filipe, eu quero que você olhe para as coisas eternas, eu quero que você olhe para as questões celestiais. Então ele pergunta aquilo para Filipe, da mesma forma como ele levou Nicodemos ou a mulher samaritana a encontrar as coisas, a olhar para as coisas celestiais. Jesus Cristo faz essa pergunta para Filipe. Mas aqui parece que Filipe continuou preso às soluções humanas, e aí Filipe vira para Jesus e fala: Senhor, nem se a gente tivesse 200 denários aqui, a gente conseguiria dar um pedaço de pão para cada um que está aqui nessa multidão, é muita gente. E se você não sabe, denário era uma moeda da Roma antiga que equivalia a um dia de trabalho. E se essa moeda era o equivalente a um dia de trabalho, a gente calcula que 200 denários seria o equivalente a 8 meses de salário de trabalho. Então, olha a quantidade de dinheiro, a quantidade de recursos que seria necessário para que todo esse povo fosse alcançado por alguma comida. E a primeira lição que eu tiro disso é que a gente tem que aprender a andar por fé. A gente muitas vezes está preso a soluções, aos recursos humanos, e a gente não caminha por fé. E eu quero te fazer um convite hoje: caminhe por fé. Caminhe crendo
caminhe olhando para Deus, caminhe olhando para soluções do alto. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz algo muito extraordinário, que é: o nosso maior capital é a nossa fé. E eu quero te dizer, não tenha como seu maior capital o vil metal dessa terra, não tenha como seu maior capital os recursos humanos, tenha como seu maior capital a sua fé. Seja alguém que crê que Deus é maior do que todas as coisas. Seja aquele que crê que a sua solução, ela tem que estar na mão do Criador dos céus e da terra. Porque se você confiar, repousar a sua vida nas coisas desse mundo, me desculpa, mas você está muito longe do Evangelho. E esse é um grande desafio que nós enfrentamos. Por isso eu quero te convidar a ter como seu capital maior a sua fé. Seja alguém que não olha para as soluções do mundo, mas olha para as soluções do céu. Quantos e quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que estavam sem recurso algum para continuar, sem recurso algum para sustentar uma obra missionária, e Deus trazia e sempre traz a provisão. Uma vez eu estava numa missão pela Jocum e eles contaram um testemunho que um belo dia acabou toda a comida naquele acampamento da Jocum. Eles não tinham mais nenhum tipo de recurso para alimentar aqueles missionários que estavam lá na Jocum. E você sabe o que aconteceu? Eles começaram a orar, começaram a falar: Senhor, traz a tua provisão, traz o seu suprimento sobre a nossa vida. E sabe o que aconteceu? Quando eles acabaram de orar, um vizinho da fazenda próxima falou: olha, o meu gado acabou de morrer aqui e eu quero entregar para que vocês comam a carne desse gado aqui, desse boi. E eles se alimentaram de uma carne maravilhosa, fizeram um churrasco, celebrando a Deus que trouxe provisão. Então eu quero te dizer que o seu maior capital seja a sua fé e não seja o recurso humano. Isso também não é um endosso para a irresponsabilidade, para que você tenha uma vida desregrada financeiramente ou não se organize. Não, não é isso. Mas é colocar acima de todas as coisas a sua fé, o seu amor ao seu Senhor, ao seu Deus. Então, Filipe estava com seus olhos voltados para uma solução humana. Mas logo em seguida aparece outro apóstolo, o apóstolo André, irmão de Pedro, e ele fala assim: Senhor, olha, a gente apareceu aqui com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Um rapaz, um menino, trouxe para nós esse recurso aqui, e que parecia nada, e que na verdade não era nada. Se você não sabe, João deixa registrado que era pão de cevada. Pão de cevada era um pão feito com um insumo inferior, não era de trigo, era de cevada, um insumo de menor qualidade do que o trigo. Era um tipo de pão que era consumido por classes mais pobres. E esse menino chega e apresenta esses 5 pães e 2 peixes que não daria nem para o cheiro dessa multidão. Se nem 200 denários de pão seria suficiente para alimentar aquela multidão, que dirá 5 pães e 2 peixinhos. E aqui eu quero trazer algumas lições para a nossa vida sobre essa iniciativa desse rapaz, desse jovem. A primeira coisa é que a gente tem que aprender a apresentar os nossos 5 pães e os nossos 2 peixes. Existe um padrão em boa parte dos milagres que Jesus Cristo faz, em que o homem traz uma iniciativa e Deus realiza um milagre a partir de uma iniciativa. O homem coloca o pé sobre as águas e Deus faz com que o milagre aconteça. Eu posso citar alguns exemplos. Por exemplo, a viúva de Sarepta. Ela está num momento de fome, num momento de extrema necessidade. Ela ia fazer a sua última refeição para comer, mas o profeta Elias chega lá e incentiva essa mulher a dar uma iniciativa de entregar a farinha e o azeite. E Deus, a partir daquilo que ela teve como iniciativa, fez um milagre. Outro milagre é o milagre de Caná da Galileia, o milagre da transformação da água em vinho. Antes do vinho aparecer, pessoas se dispuseram a encher os potes de pedra com água. Entregaram a água para que o vinho viesse.
Na ressurreição de Lázaro, a mesma coisa. Antes de Lázaro ressuscitar, alguém teve a iniciativa de remover a pedra. E eu quero te dizer, esse milagre aconteceu porque alguém teve a iniciativa de apresentar os seus 5 pães e 2 peixinhos. Eu quero dizer para você, apresente os seus 5 pães e 2 peixinhos. Coloque à disposição um pouco que você tem. Talvez você seja alguém que está retendo coisas. Na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, um desses homens que recebeu talentos, recebeu 2 talentos. Ele apresentou ao Senhor aquilo que ele produziu a partir dos 2 talentos. E olha o que Deus fala para ele, o Senhor diz, muito bem, servo, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, por favor, seja alguém que apresenta aquilo que você tem. Sempre será pouco, sempre será insuficiente em relação ao milagre que Deus vai produzir, mas o que Deus quer de nós é uma iniciativa de fé. É uma iniciativa de saber que o pouco que você tem, Deus pode multiplicar e fazer um grande milagre. E eu pergunto para você, você tem apresentado seus 5 pães e 2 peixinhos? Ou você é alguém que fica sempre dando desculpas, dizendo, eu não sou muito eloquente no meu falar, eu não sei orar bem, ou eu não tenho a estrutura necessária para começar. Você dá essas desculpas, você fica reclamando das suas condições, você sempre acha que não vai dar certo, você sempre tem vergonha ou medo de colocar os seus 5 pães e 2 peixinhos à disposição do Senhor. Me desculpa, mas hoje Deus está te dizendo, coloque os seus pães e peixes à disposição do Senhor. Dê um passo de fé, coloque como sua iniciativa aquilo que você tem, ainda que seja muito pouco, coloque diante do Senhor. E aqui eu quero contar um testemunho de uma pessoa muito importante para a nossa cidade, aqui em Brasília, o João Paulo, que é líder do movimento Céu na Terra. O testemunho dele é muito fantástico, porque Deus colocou um desejo ardente para que aquele jovem começasse a pregar o Evangelho. E ele começou a pregar do jeito que deu, na cara e na coragem. Ele foi para um local onde ele se reunia com poucas pessoas e estava ali orando, e estava ali pregando a palavra para poucas pessoas, mas como ele apresentou seus 5 pães e 2 peixinhos, Deus pegou aquilo e fez um grande milagre, porque em pouco tempo pessoas começaram a chegar, testemunhos vieram, curas, milagres, o Espírito Santo moveu pessoas para chegarem até aquele lugar. E nós temos registrado que milhares de pessoas se reuniram numa praça aqui em Brasília, a partir de uma pessoa que decidiu apresentar os seus 5 pães e 2 peixinhos. Por isso eu te pergunto, o que você está esperando? Dê uma iniciativa de fé, apresente o que você tem, ainda que você ache ou julgue que é muito pouco. Eu tenho certeza que se você fizer com inteireza de coração, Deus vai multiplicar e vai matar a fome de uma multidão. Outra coisa que eu quero dizer é que depois que esse rapaz, ele apresenta como iniciativa os pães e os peixes, Jesus Cristo, ele convida a multidão a se assentar. E João relata que ali havia 5.000 homens. Os estudiosos dizem que a contagem com mulheres, crianças, chega a 20, 25 mil pessoas naquele lugar. Então Jesus distribui o alimento, todos participam daquele milagre. E se nem os 200 denários eram suficientes para dar um pedaço de pão para cada pessoa que estava ali, agora a palavra de Deus vai nos dizer que todos comeram com fartura, todos comeram quanto queriam, eles se fartaram daquela comida. E olha que coisa extraordinária, antes eles estavam preocupados em alguém comer um pouquinho, agora Deus faz um milagre e diz, como quanto você quiser. Mas em seguida, Jesus Cristo traz um grande princípio para nós, que é o princípio de não desperdiçar nada. A abundância não pode ser desculpa para que nós desperdicemos. Então Jesus Cristo manda recolher tudo aquilo que havia sobrado. Jesus Cristo fala, olha, recolham, não deixe nada sobrar, não deixe nada ser desperdiçado. Aquilo que a gente ouve, né, nas nossas famílias, sempre aquela frase, né, que desperdiçar comida é pecado. Isso é um princípio que está expresso aqui nesse texto muito claramente. Então Jesus Cristo manda recolher o que sobrou para que nada seja desperdiçado. E quando eles recolhem tudo, existem 12 cestos que sobram ali daquilo que foi multiplicado.
E eu quero dizer para você que muito provavelmente esse número de 12 cestos, ele trata sobre a abundância de Deus e a provisão de Deus. 12 significa muito provavelmente as 12 tribos de Israel. E o que Deus está dizendo é, todo o meu povo vai se fartar, todo o meu povo vai receber a minha provisão. E aqui, nos últimos 2 versículos, a gente vê que a multidão, ela não entendeu exatamente o que Jesus estava fazendo. Jesus Cristo estava falando de coisas celestiais, Jesus Cristo estava falando das coisas do céu, das coisas do alto, mas aquela multidão estava olhando para soluções humanas, estava olhando para soluções políticas. Então, aquela multidão que estava naquele período de Páscoa, ou seja, aquele sentimento nacional, aquele sentimento de libertação, aquele sentimento de desejo de avançar, aquela multidão que estava sendo oprimida pelo Império Romano, aquela multidão que tinha um desejo de uma libertação verdadeira daquele império, ela começa a olhar para Jesus Cristo não como Deus, não como Messias, não como Filho de Deus, ela olha para Jesus Cristo como um solucionador de problemas políticos. E olha que triste isso, porque, como João relata, havia 5.000 homens. Se havia 5.000 homens, havia um exército em potencial, com uma expectativa de um líder. Então eles olham para Jesus e falam, Jesus vai ser o líder para a gente destruir esse império. Ele é a nossa solução política, ele é a nossa solução humana. Mas Jesus Cristo não estava falando sobre soluções humanas, Jesus Cristo estava apontando para realidades dos céus, para realidades eternas. E aquele povo que tinha um clamor por soluções humanas, vê agora Jesus Cristo se retirando, Jesus Cristo saindo, indo embora de cena, porque Jesus Cristo não estava ali para representar uma solução política. Jesus Cristo estava ali para mostrar que o próprio Deus pisou nessa terra, que o próprio Deus se relaciona com o homem, que Ele é Emmanuel, o Deus conosco. Ele estava ali para dizer, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que vai trazer à sua vida uma vida em abundância. E que pena que aquele povo continuou pensando nos recursos e nas soluções humanas. E nessa noite, nesse dia, eu quero te convidar a pensar nisso. Quantas vezes nós ficamos cegos pelas soluções humanas? Quantas vezes nós ficamos com os nossos olhos focados nos recursos humanos e esquecemos das realidades dos céus? Esquecemos de enxergar Jesus como nosso Senhor, como o Rei do Universo, como o nosso Salvador. E eu quero hoje te convidar a amar Jesus de todo o seu coração. A não olhar para Jesus simplesmente como um fazedor de milagres. Não. Olhe para Jesus como seu Deus, como seu Senhor, como seu Salvador. Olhe para Jesus como aquele que tem poder para te salvar. Olhe para Jesus Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olhe para Jesus Cristo como a fonte das águas vivas. Olhe para Jesus Cristo como o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Olhe para Jesus Cristo como Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta. Porque o nosso Deus é aquele que nos ama e que tem vida para nos dar. E nesse dia eu quero orar por você, para que você não ame mais milagres do que o próprio Deus, para que você não ame mais os recursos e as soluções humanas do que o relacionamento com o seu Pai Celestial. Feche seus olhos hoje, eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que faz milagres. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que se relaciona conosco. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que nos desperta para as realidades dos céus. Pai, que nós estejamos imersos no Teu sobrenatural, que nós possamos reconhecer que o Senhor é aquele que nos dá vida e vida em abundância, que nós possamos reconhecer, meu Deus, que nós existimos, vivemos e nos movemos somente pelo Senhor, porque o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do Seu poder, que os nossos olhos, Pai, não estejam cegos para as realidades eternas, mas que os nossos olhos, Pai, estejam abertos, Pai, para entender a realidade dos céus, para entender, meu Deus, a provisão que o Senhor tem para nós,
nós, para entender, meu Deus, que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Eu quero orar nessa noite, Pai, para que a fé de cada um que está acompanhando essa palavra seja edificada, seja alargada, não seja uma fé superficial, meu Deus, que quer só milagres, quer só, Pai, as soluções dessa terra, mas que ame o Senhor acima de todas as coisas e que deseja se relacionar com o Senhor para viver uma vida em abundância. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.